Agora vamos abrir, clicar em Open, o arquivo Revolve Exemplo 01. Revolve Exemplo 01. A gente vai tratar agora de sólido de revolução. O comando Revolve se encontra aqui no grupamento Create da aba 3D Model e ele está ao lado do Extrude, que se encontra o Revolve. Vou clicar em Revolve. Ele já identificou para mim duas situações que ele exige. Uma é, vou apertar a tecla S que eu vou mostrar antes. Ele já identifica para mim, se esse perfil for fechado, ele já identifica como perfil de revolução, figura giratriz no caso, e ele já identifica se existe um eixo de revolução. Se o meu sketch tiver pelo menos essas duas coisas, ele automaticamente se dá a revolução. Como esse é um arquivo pré-formatado, fica fácil você utilizar o comando e automaticamente ele resultar no efeito que se espera. Caso contrário, nós temos que produzir tudo, temos que produzir o perfil e o eixo. Nota que existe uma similaridade entre esse comando e o extrude. Uma das similaridades é esse vetor de controle, certo? Esse vetor de controle que ele pode ser utilizado, manipulado pelo mouse, ou você pode inserir algum valor, ou então ou por aqui pelos resumos, pelo grupamento de parâmetros resumidos, ou então pela própria janela de parâmetros do comando Revolve. Outra coisa que é similar ao comando Extrude são os botões Join, para unificar, criar objeto sólido, matéria positiva, não é isso? O Cut, que é para retirada de material, né? Material negativo, subtração. E o Intersect, que é para resultar em intersecção. Outra coisa é o grupamento Extends, mais especificamente esses botões de direções dos vetores. E vamos observar aqui cada um deles. Se eu utilizar, vou colocar uma angulação menor aqui, uma angulação de aproximadamente 10 graus, e vou alternar aqui para Cut, a função Cut, e vou inverter o vetor. Observa aí que resultou numa revolução negativa, certo? Eu tive de mesclar as duas coisas aqui, né? Tanto a direção do vetor como o modo Cut. Se eu utilizasse o modo Intersect, se daria daquela forma ali que... Então, outra coisa aqui é o Symmetric. Se eu controlar aqui o vetor, ele vai se mostrar em forma de simetria na mesma porção para cada direção. E o Asymmetric, que me permite fazer revolução em valores distintos, certo? Para os dois lados em valores distintos, inclusive com a função split aqui para alterar a ordem deles. Tenho também o botão para alterar de sólido para superfície, surface. Então eu vou apenas colocar join para uma direção e preencher 90 graus aqui e aplicar OK, certo? Vou fechar o arquivo novamente sem salvar. E vamos abrir agora o Revolve Exemplo 02. Nesse arquivo aqui, cabe ressaltar que, nota que eu tenho algum esquema aqui. Eu tenho o eixo A, o eixo B, eixo C. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é a gente saber que o Revolve ele exige que se escolha um perfil, ou seja, uma figura giratriz, e o eixo sobre o qual esse perfil irá se revolucionar, certo? Então isso é crucial. Vamos ver como é que ele funciona. Vou utilizar para os três eixos em momentos diferentes. Clicar no comando Revolve. Nota que ele já não identificou de pronto o perfil, ele até sublinhou, ele até destacou como verde aqui, sugerindo que talvez esse possa ser o perfil fechado que interessa da figura giratriz. Então no meu caso é esse mesmo. E na sequência eu vou ter de habilitar esse botão chamado Axis, que significa eixo. Por quê? Porque o primeiro parâmetro já foi preenchido. Caso houvesse outro perfil fechado que eu quisesse
também torná-lo com figura giratriz, eu continuaria selecionando. Mas eu já terminei apenas com uma seleção e agora eu tenho que escolher o meu eixo de revolução, certo? Então selecionei essa figura, clico no botão Axis e defino qual é o meu eixo de revolução. Vamos escolher esse aqui, que é o eixo A, e olha o que acontece. Eu vou clicar em Axis novamente, né? Nota que o sólido tem um diâmetro de furo grande. Eu vou clicar em Axis novamente e eu vou mudar do eixo A para esse aqui, ó, o eixo B. Então clique aqui. Nota que agora o eixo adotado é o B. O diâmetro interno do furo ali já foi menor. Eu vou fazer também para o eixo C, salientando que o eixo C é a própria aresta da figura giratriz. Clico aqui, posso até desselecionar o eixo B, se eu segurar a tecla Shift, né? Clicou apenas no eixo, ele já identificou e gera a figura por revolução. Se eu clicar no botão Axis e segurar a tecla Shift em cima do que eu já havia selecionado antes, ele vai desselecionar, não é? E eu vou escolher agora a própria aresta da figura giratriz, de modo que ele se revolucione dessa forma aqui, ok? Ele se revoluciona em redor desse eixo. Vou alterar o eixo, vou jogar aqui esse eixo agora, o eixo B, e vou alterar o eixo para o eixo A. Dinamicamente é bem interessante observar. Eixo A, eixo B, eixo C. Ok? Fecho o arquivo sem salvar.